Então, vamos lá. Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre alterações quantitativas de leucócitos, tá? Então, hoje a gente sai da série vermelha e começa a trabalhar sobre a série branca, tá? Que são os leucócitos do nosso organismo. Como é que eles se comportam? Como é que a gente visualiza eles, seja na automação, seja no esfregaço, tá? Então, para a gente começar, nós temos que dividir os leucócitos quanto à classificação deles. Então, nós podemos dividi-los em dois grupos. Só um minutinho. Nós podemos dividi-los em dois grupos. Quanto à presença de grânulos evidentes nesse citoplasma e quanto ao número de lobulações desse núcleo. Bom, quanto à presença de grânulos evidentes no citoplasma, então, esse iniciozinho aqui a gente já falou lá naquele iniciozinho da hematopoiese, que nós falamos ainda na aula presencial, nós dividimos, então, em dois grupos, agranulócitos e granulócitos. Agranulócitos, como a própria palavra já diz, esse azinho é de negação, ou seja, eu não tenho grânulos, tá? Então, eu subdivido esses agranulócitos em linfócito e monócito. Então, você observa que o citoplasma dele não tem nada, ó. É um citoplasma limpo. A coloração desse citoplasma geralmente é uma coloração mais basofílica. Então, você vai ver um tom mais azul, mais roxo, tá? E aí vai depender também essa visualização da coloração desse citoplasma muito de como é que está sendo a tua bateria de corantes, tá? Então, trabalhar com um corante bom dentro do laboratório é de fundamental importância para que você consiga fazer a visualização de determinados tipos celulares, tá? Bem como nós temos os granulócitos, ou seja, são células que possuem grânulos no seu citoplasma. Quais são os três tipos celulares que nós trabalhamos? Eosinófilo, basófilo e neutrófilo. O eosinófilo possui grânulos eosinofílicos, tá? Então, você vai ver esses grânulos mais laranja, bem intenso, tá? Os basófilos possuem grânulos basofílicos, então ele fica bem escuro, bem roxo, quase preto, a coloração púrpura desses grânulos, tá? E os neutrófilos possuem a coloração, aliás, os grânulos de coloração neutra, então você quase não visualiza. Quando o teu corante está muito intenso, quando a coloração ela ficou um pouco intensa, você visualiza esses grânulos levemente rosa, tá? Mas nada assim muito considerável por conta justamente do pH desse citoplasma, que promove essa coloração desses grânulos, tá? Bom, com relação à quantidade de lobulações, então, tá? E agora a gente já fala de núcleo. Então, nós temos duas divisões. Os leucócitos mononucleares e os leucócitos polimorfonucleares, tá? Os mononucleares são que possuem apenas um núcleo, tá? E os polimorfonucleares possuem um ou mais núcleos, ou um ou mais septações ou segmentações, tá? Os mononucleares são os monócitos e os linfócitos, e os polimorfonucleares são neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Aí vocês lembrem das relações que a gente fez. Agranulócitos são mononucleares, tá? E os granulócitos são polimorfonucleares. Então, a gente já faz a divisão certinha aqui, tá? Quanto à presença de grânulos e quanto à lobulação. Então, eles estão no mesmo grupo, tá? Daí, quando a gente fala de leucograma, então, eu quero trabalhar especificamente
Eu quero trabalhar, então, especificamente sobre a série branca, tá? Então, aqui eu coloquei uma imagenzinha no cantinho para vocês, mostrando cada tipo de leucócito, tá? Então, nós temos os neutrófilos. Olha que coloração linda dos eosinófilos, tá? Esses grânulos bem orangeofílicos mesmo, bem intenso, tá? Basófilos, monócitos e os linfócitos. A característica morfológica dos monócitos, quando comparado ao linfócito, na maioria das vezes os monócitos eles possuem um tamanho superior ao linfócito normal, a um linfócito de tamanho normal, tá? Bom, então, quando a gente fala desse leucograma que nós falamos, que queremos falar especificamente sobre a série branca, nós temos que fazer, então, a análise quantitativa e qualitativa desses leucócitos, tá? Então, quantitativa, eu vou contar mesmo quantos leucócitos nós temos naquele esfregaço, e qualitativa é dizer quais os tipos de leucócitos que tem ali, tá? Então, lembrando que nós temos 5 tipos de leucócitos, tá? Essa análise quantitativa e qualitativa, ela é composta por contagem total de leucócitos e a contagem diferencial, que pode ser chamada de específica ou relativa, tá? Então, a contagem desse leucograma, eu tenho por obrigação colocar a contagem total de leucócitos e a contagem diferencial. Bom, como é que a gente faz a contagem total de leucócitos? De duas maneiras, tá? Pela câmara de Neubauer ou por equipamentos automatizados, tá? E aí eu falo para vocês, câmara de Neubauer hoje já está praticamente em desuso, tá? Por quê? Porque mesmo um laboratóriozinho pequenininho, se ele for escolher um aparelho para ele comprar, ele gastar um pouquinho mais de dinheiro, que ele gaste comprando um aparelho para o hemograma, tá? Por quê? Porque a contagem da câmara de Neubauer, ela é uma contagem que demora, tá? Precisa de um estudo maior e precisa de uma atenção maior para você fazer a contagem da câmara de Neubauer. Então, hoje em dia, ela já está completamente em desuso, tá? Então, ó, exemplo de laboratório. No laboratório, do tempo que eu trabalhei no laboratório, nos 2 laboratórios que eu trabalhei, em nenhum deles a gente fazia contagem de câmara de Neubauer, tá? Professora, Fala. eu tô ouvindo, acho que é a solicitação de alguém, mas eu não tá aparecendo aqui para mim. Menina, por que sumiu pra ti de novo, menina? Vou já te colocar de Porque novo. eu tava conseguindo ouvir, mas não apareceu para aceitar. Tu sumiu como eu tinha te colocado aqui na opção. Pronto, te coloquei de novo. Não apareceu, não. Agora apareceu. Agora apareceu. Pronto, obrigada, de nada. Então, bora continuar. Agora é tu. Tu de novo. E então, hoje em dia, a gente não usa mais a contagem pela câmara de Neubauer, tá, gente? É uma contagem que é em desuso. Aonde que a gente ainda faz a contagem da câmara de Neubauer? É no estágio, tá? Porque aí eu preciso ensinar vocês, porque vai que vocês vão lá para um laboratório no interior do interior, que não tem aparelho, e vocês precisam fazer a contagem. Aí, vocês vão fazer na câmara de Neubauer, tá? Então, no estágio, se não for eu, mas vai ser os preceptores, e é uma aula que a gente dá, tá? Na câmara de Neubauer. Hoje em dia, então, todo mundo faz a contagem no equipamento, tá? Automatizado. Gente, para que serve eu fazer a contagem total de leucócitos? Para que serve isso? Por que eu não trabalho especificamente com cada um? Porque é através da contagem global, da contagem total, é que eu consigo dizer se aquele paciente ele está tendo uma leucocitose ou se ele está tendo uma leucopenia. Então, leucocitose, aumento desses leucócitos. Leucopenia, diminuição desses leucócitos, tá? Quando a gente pensa nos leucócitos, a gente tem um fator diretamente relacionado à nossa imunidade, tá?
E daí, quando eu falo de imunidade, eu não estou falando dos shots imunológicos da vida daí, tá, gente? Que é outra coisa. É outra área farmacêutica e nutricional. A gente está falando diretamente de análises clínicas, tá? Então, quando eu falo dessa contagem de leucócitos, eu me refiro ao sistema imunológico desse paciente, como é que tem a atuação desses leucócitos frente à proteção desse organismo, tá? Então, gravem lá. Leucocitose, aumento desses leucócitos. Leucopenia, diminuição desses leucócitos, tá? E aí a gente vai para a segunda parte, que é a contagem diferencial, a contagem específica de cada tipo de leucócito, tá? Como é que a gente faz a contagem diferencial? Fazendo a distensão sanguínea, fazendo o esfregaço sanguíneo. Aí agora isso sim, gente, vocês fazem muito na rotina laboratorial. Dependendo do laboratório em que você trabalhar, você chega a ter a leitura de 20, 30, 40, 50 lâminas por dia, tá? Se você trabalhar aí com um laboratório de grande porte que trabalhe com o SUS, tá? Então, você tem uma demanda bem alta de leitura de esfregaço. Você vai pedir esfregaço para todo paciente? Não. Porque se você fizer isso, você vai estar acabando com a sua vida, tá? Porque não tem necessidade nenhuma. Um paciente normal, em que ele está dentro dos valores de referência, tá? Dentro dos valores de referência. E dentro do histórico daquele paciente, e aí é por isso que nós falamos da importância de você realizar os seus exames laboratoriais sempre no mesmo laboratório, tá? Para que a gente tenha um histórico desse paciente. Então, se esses valores estiverem dentro da normalidade e dentro do histórico daquele paciente, você não precisa fazer a lâmina dele, tá? Então, quando é que eu faço lâmina? Quando o paciente está com uma leucocitose, quando o paciente está com uma leucopenia, que aí eu falo do total, e quando esse paciente está específico de cada tipo de leucócito alterado, tá? Aí você faz o esfregaço dele, tomando as devidas precauções com relação a isso, tá? Ponto. Hemograma. O hemograma, ao ser coletado o sangue daquele paciente, o hemograma ele deve ser feito no tubo de EDTA, tá? Que é o tubinho de tampa roxa, e eu devo passar ele no aparelho para a contagem dos leucócitos no mesmo dia, tá? E esfregaço, realizar-se também no mesmo dia, tá? Por quê? Porque a gente vai tendo alteração tanto nos parâmetros hematológicos quanto nos parâmetros leucocitários do tempo que esse sangue foi coletado e está ali naquele tubo, tá? Então, a amostra de sangue ela deve ser processada no mesmo dia, o mais rápido possível, tá? Bom, e aí falando um pouquinho então sobre o leucograma automatizado, tá? Então, o leucograma automatizado é aquele que você usa um aparelho para realizar essa contagem, tá? Esse aparelho ele tem por obrigação estar calibrado, e daí quando a gente fala de calibração, nós falamos de validação, nós falamos de controle de qualidade. Para quê? Para garantir que aquela amostra do paciente ela é satisfatória, ela é fidedigna à clínica desse paciente, tá? Bom, dentro desse processo de garantia da qualidade laboratorial, dentro do leucograma, a gente trabalha com um gráfico chamado gráfico de Levy-James, tá? Esse gráfico, ele vai te mostrar se esse teu laboratório, se esse teu aparelho, ele está tendo qualquer tipo de erro. Quando a gente fala de erros dentro do laboratório, nós temos dois tipos de erro. O erro relativo e o erro sistemático, tá? O erro relativo foi aquele erro que aconteceu do nada, aconteceu só uma vez e não aconteceu mais, tá? Então, esse a gente considera erro relativo. E o que seria o erro sistemático? É aquele erro que acontece todos os dias. Bom,
Como é que eu vou saber se aquele erro é relativo ou se aquele erro é sistemático? Justamente plotando os resultados daqueles controles dentro desse gráfico. Aqui nesse gráfico, eu trouxe para vocês um aparelho que ele possuía dois controles, um controle alto e um controle baixo, tá? Ele não me disse que era um controle normal e um controle patológico, não. Era um controle em que eu tinha um quantitativo de leucócitos muito alto, fora uma leucocitose, tá? E um controle com uma leucopenia, tá? Como é que eu vou saber se isso está normal? Se essa contagem do meu aparelho ele está normal, ela é fidedigna? Aqui seria a minha linha intermediária, tá? Esse XM é a minha média. Então, o ideal é que estejam todos os valores próximos a essa média, tá? O ideal também é que esses valores eles não estejam iguais todos os dias. E isso é normal de se acontecer, tá? Às vezes uma instabilidade de temperatura, às vezes uma mudança de humano que está realizando aquele controle, que está passando aquele controle. Então, o ideal é que a gente tenha essas leves diferenças, mas são diferenças sutis, não é uma diferença discrepante, tá? Então, aqui a gente coloca o gráfico, tá? Então, ele demonstra, olha, no primeiro dia ele estava abaixo da média, no segundo dia ele já passou um item, um ponto, tá? Já no terceiro dia, ele já caiu quantos? 1, 2, 3 pontos, tá? Então, isso aqui é que a gente faz para garantia da qualidade laboratorial, para ver se esses controles, eles estão ok ou não. Bom, esse exemplo que eu trouxe para vocês é de um controle alto e de um controle baixo, mas tem laboratórios que trabalham com 3 controles, tá? Então, o laboratório que trabalha com 3 controles é um laboratório top, tá? O que seriam os 3 controles? Seria um paciente com uma leucocitose, um paciente com uma leucopenia e um paciente normal. Então, tudo que paciente que for normal tem que estar naquela linha de normalidade de acordo com o controle normal. Tudo que for acima, aquele paciente estará com uma leucocitose e tudo que for abaixo, esse paciente estará com uma leucopenia. Professora, a senhora falou. Para que serve isso? Para que meu laboratório precisa deste bendito gráfico que só confunde a minha vida? Bom, porque eu preciso ter garantia da qualidade do meu laboratório, tá? E como eu já venho falando para vocês, trabalhar com qualidade não é barato, tá? Não é barato e exige um estudo. Então, a gente tem aulas específicas só de como trabalhar com o gráfico de Levi-Jennings, tá? E aí faz os tipos de erro envolvido nesse gráfico. É a coisa mais linda do mundo, tá? Bom, quando a gente fala, então, de qualidade também relacionado a esse leucograma automatizado, eu preciso que meu aparelho ele passe periodicamente por manutenções, tá? Por quê? Vamos fazer um exemplo? Você aprendeu a andar de bicicleta. Desde pequenininho, tu aprendeu a andar de bicicleta. Aí tu anda muito bem, muito bem, muito bem. Só que chega um determinado momento que tu paras de andar de bicicleta, tá? Então tu fica um bom tempo sem andar de bicicleta. Quando tu voltas a andar de bicicleta, aquele primeiro momento tu vai dar uma cambaleada. Mas, quando tu der 2 pedaladas, 3, 4, 5, tu já vai pegar a mãe e já vai se lembrar que você sabe de fato andar de bicicleta. Então, a mesma coisa acontece no aparelho. Se ele ficar muito tempo parado, ele pode, quando ele retornar de uma forma ainda desequilibrada. O mesmo acontece quando esse aparelho trabalha demais, tá? Ele chega a um determinado momento que ele começa a trabalhar como se fosse no automático, sabe? Sabe quando tu tá acabando fazendo umas coisas assim, só porque tu já sabe fazer aquilo todos os dias, aquilo ali, sabe? Então a mesma coisa acontece no aparelho. Quando você deixa de funcionar esse aparelho por um tempo, ou quando você utiliza demais ele. Então você precisa o quê?
fazer manutenções nesse seu aparelho, tá? E aí nós temos dois tipos de manutenções: a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. Preventiva é para prevenir o erro. Corretiva é quando já aconteceu o erro e eu preciso arrumar aquilo ali, tá? Então eu trouxe aqui para vocês um aparelho, tá? Onde ele tem aqui as caçapinhas, tá? Onde coloca cada tubinho. Meu Deus, eu acabei de esquecer o nome disso bem aqui. Quem trabalha em laboratório, me lembra o nome desse negocinho aqui, onde a gente coloca os tubos, gente. Esqueci, já já eu lembro. Não é carrossel, é um nome parecido com carrossel, tá? É onde a gente coloca cada tubo no sistema automatizado e aí ele vai para o próprio aparelho, vai lendo tubo por tubo, tá? A gente coloca aqui dentro tem uma agulhinha, ele fura o tubo e ele já libera o resultado. Aí, ó, ele mostra bem aqui o resultado pra gente, ó. O hemograma com o leucograma, plaquetograma e mais a citometria, tá bom? Lembrem-se e fiquem atentos com relação ao sistema automatizado, porque esse aparelho, ele não é humano, ele é aliás, assim, oi? Tem Professora, colegas tentando entrar e não estão conseguindo. Maria, tem algum... Até não está mandei mensagem aparecendo para para você mim. participar. De novo, menina, que coisa. Professora, não sei, acho que deve ser o meu computador, não sei, o meu programa, não está prestando, não está aparecendo, não. Eu já adicionei aqui as pessoas. Deixa eu ver bem aqui o que que é. Só um minutinho, gente. Não sei, Maria. Não quer. Eu acho que eu te coloquei como apresentadora, então na hora que eu começo a dar aula, ele te tira de apresentadora, mas eu não tô conseguindo colocar a outra opção, sabe? Mas deixa, quando Entendi. apitar eu abro de novo, sem problema. Ei, por enquanto, beleza aqui? Ó, aí vamos lá. Então lembrem-se que o aparelho, ele tem todo o sistema dele depois da calibração, depois da manutenção, ele funciona de uma forma efetiva e ele é muito inteligente, tá? Só que ele não desligar o microfone. Ele não. Ele sabe que está acontecendo um erro, mas ele não sabe te dizer que erro é esse. Então, como é que ele lança esse possível erro? Ele lança através de flags. O que são os flags? Ele coloca do lado do resultado que está estranho, ele sinaliza para ti que tem alguma coisa de errado acontecendo com aquele paciente. Isso é ótimo quando o aparelho ele te libera o flag. Por quê? Porque ele já te dá uma visualização prévia que você tem que fazer o esfregaço daquele paciente, sabe? Então, está lá o resultado. Leucócito total deu 30 mil. Então, ele coloca lá do resultado, poxa, o valor de referência de leucócito é até 12 mil. Por que esse paciente está dando 30 mil? Tá? Então, ele coloca lá do ladozinho um asterisco. Para quê? Para que você saiba que você tem por obrigação fazer um esfregaço daquele paciente, tá? Então, o sistema automatizado, gente, ele é maravilhoso, tá? O sistema automatizado, ele libera o exame do paciente em 2 minutos, dependendo do aparelho. Os mais robustos te liberam o resultado com 2 minutos, tá? Então, é muito bom e é muito rápido você trabalhar com a automação, tá bom? Mas você precisa ter cautela na automação justamente com relação aos parâmetros de qualidade, tá? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês como é que é mostrado os valores de referência no leucograma, tá? Então ele coloca o leucócito, aí te diz a contagem global, percentual global, tá? Dos neutrófilos, aí ele te diz cada percentual, tá? E aqui os valores relacionados ao milímetro cúbico, que é como a gente libera essa amostra, tá? Pronto. Aí, esse aqui foi um simplesinho que eu trouxe, tá?
Mas tem uns, acho que tem até nos exemplos que eu coloquei mais lá embaixo, que ele subdivide, tá? Então, ele coloca a linhagem, aliás, ele coloca aqui para você, eu tô te mostrando, perdão, só os leucócitos maduros. O que que acontece? Eles acabam subdividindo também pra gente os leucócitos imaturos. Então, ele coloca aqui neutrófilo, ele mostra neutrófilo segmentado, bastonete, e ele vai te mostrando cada tipo na série imatura, do que é mais comum visualizar. Da série imatura, o mais comum de visualizar é a linhagem neutrofílica, tá? E dentre os mais comuns é o bastão ou bastonete. Pra mim, porque toda hora eu tenho que ficar parando. Bom, e a contagem na câmara de Neubauer, tá? Contagem na câmara de Neubauer não é legal. Não é legal porque ela é cansativa, tá, gente? E ela exige uma acurácia e uma atenção muito efetiva, tá? Na contagem. Essa bem aqui é a câmara de Neubauer, tá? Ela é dividida, então, em duas câmaras. Você faz a diluição, a preparação desse sangue, tá? Faz a diluição dele com o líquido de Turk, tá? Esse líquido de Turk, a gente faz a divisão de 1 para 20, ou seja, se você usar 1 ml de sangue, você utilizaria 20 ml do líquido de Turk, tá? Para que serve esse líquido de Turk? Ele lisa as hemácias, que não é o meu objetivo de visualização ali, então ele lisa as hemácias, só que ele mantém os leucócitos íntegros. Professora, como é que eu vou saber se aquilo ali é um leucócito ou se aquela ali é uma hemácia? Você vai conseguir visualizar todo o núcleozinho dentro daquele leucócito, tá? Só que o líquido de Turk, ele é transparente, tá? Então, esses leucócitos, eles também acabam ficando transparentes. O que você visualiza é a leve membrana citoplasmática e a leve membrana nuclear, tá? Então, você prepara essa amostra, faz essa diluição com o líquido de Turk, que vai alisar as hemácias e vai te deixar os leucócitos lá. Coloca, pipeta uma quantidadezinha nesse primeiro poço e prepara e pipeta uma segunda quantidade no segundo poço, tá? Pega a lamínula e coloca aqui em cima, tá? Leitura na objetiva de foca na de 10 e lê na objetiva de 40, tá? E faz a leitura. Bom, como é que ela é feita a leitura? A leitura você vai ler 4 quadrantes, os 4 maiores quadrantes, e um quadradinho do pequenininho, tá? Então, aqui, o quadrante, ó, você vai ler 1, 2, 3, 4 e 4 para baixo, tá? Esse é o quadrante A1. Aí você vai para baixo, vai ler o segundo quadrante, tá? Aqui era para estar o terceiro quadrante e aqui o quarto quadrante, que a gente faz assim, tá? A contagem. Então, você conta e depois você pega um desse pequenininho aqui, ó, um desse petitiquinho aqui, e faz a finalização da contagem, tá? Então, a gente faz essa contagem a 4 milímetros cúbicos. E aí faz os cálculos para o fator de correção. Esses cálculos do fator de correção tem lá naquela apostila que eu disponibilizei para vocês, para Xerox. Quem não tiver essa apostila, depois eu tiro fotos e encaminho para vocês, tá? Essa aqui é uma aula que eu quero dar prática para vocês, tá? Da Câmara de Neubauer, para a gente aprender a fazer essa contagem. Nem que não seja para fazer de fato a contagem, mas que vocês visualizem como é que funciona a lise dessas hemácias e a visualização desses leucócitos na câmara, tá? E aí não se preocupem, porque na rotina laboratorial a gente não faz contagem de Câmara de Neubauer, tá? Na minha graduação, a gente fez uma aula de Câmara de Neubauer e o meu professor já deixou a gente ciente que a gente não iria utilizar
na rotina laboratorial. E eu não usei na rotina laboratorial, tá? Então, todas as contagens de câmara de Neubauer que eu fiz hoje foi só ensinando o aluno, tá? Bom, aí vai para a parte legal, para a parte deliciosa da microscopia linda e bela, utilizando o nosso óleo de imersão, tá? Que é a contagem do esfregaço, através do esfregaço sanguíneo, tá? Esse esfregaço, ele pode ser feito de duas formas, tá? Na forma totalmente manual, onde você pega lâmina e lâmina de arraste, faz todo aquele processo que a gente já ensinou nas aulas práticas para vocês, ó, demonstrado aqui nessa primeira imagem, e você pode também fazer esse esfregaço semi-automatizado, tá? Então, tu colocas a lâmina aqui dentro, ó, com a gotinha do sangue, e esse aparelho, ele vai puxar, ele vai correr com esse esfregaço, tá? E vai fazer dessa mesma forma aqui, ó, bonitinho, tá? Então, aqui, ó, eu coloco a gota na próxima base fosca, tá? Coloco a lâmina de arraste numa angulação de mais ou menos 45 graus e corro com essa lâmina espalhando esse esfregaço, tá? Então, é jeito, tá? É qualidade nesse esfregaço para poder ter a visualização satisfatória desse esfregaço, tá? Então, através de uma lâmina boa, de uma lâmina bem corada, bem fixada, você consegue ter uma boa zona de leitura, tá? Onde que é a zona de leitura, professora? Nessa extremidade aqui, ó, gente. É aqui que a gente tem a porção em que fazemos a leitura desse esfregaço, tá? Que é onde as hemácias estão soltinhas e, consequentemente, os leucócitos também vão estar soltinhos, tá? O objetivo é que a gente faz a leitura de esfregaço, pelo amor de Deus, o objetivo é de 100 vezes com óleo de imersão, tá? Para isso, nós precisamos, então, de uma coloração satisfatória, tá? De uma coloração boa. Quais são os corantes que a gente utiliza, tá? O mais comum é o corante panótico rápido. O outro, Meigrual, Ginsa e Wright. Bom, hoje em dia, na rotina, para esfregaços sanguíneos, os mais utilizados são o panótico rápido e a associação do Meigrual com o Ginsa, tá? Que a gente chama de coloração Meigrual-Ginsa, tá? Então, essas são as colorações que a gente mais utiliza. Panótico, geralmente quem utiliza são laboratórios de pequeno porte e laboratórios escola. Então, o nosso a gente utiliza panótico rápido, tem bastante panótico rápido, por conta do preço, tá? Então, o Meigrual, ele chega a ser 5 vezes mais caro do que o panótico. Olha, tem um quantitativo bom de alunos, já tem 34. Arrasaram. Arrasaram, porque essa turma tem 50 alunos. Vou bater um print. Arrasei. Aqui eu mostro para vocês, não deixe minhas molecagens, né? Aqui eu mostro para vocês os tipos de coloração, tá? Do esfregaço, para uma boa visualização. Gente, essa primeira imagem aqui, ela seria a nossa coloração ideal. Por quê? Eu consigo nitidamente visualizar ao fundo, cadê minha seta? Ao fundo, todas as hemácias bem soltinhas, tá? Com a coloração onde você observa a biconcavidade, as extremidades mais coradas por conta justamente dessa conformação dessa hemácia. E associado à visualização dessas hemácias, nós temos a visualização nítida e perfeita dos leucócitos, tá? Então, quando você encontra um esfregaço em que você consegue identificar os grânulos, ó. Então, aqui a gente tem um grânulo eosinofílico. Olha esse grânulo basofílico, a coisa mais linda aqui, bem intensa, tá? O monócito, tá? O linfócito, ó, o linfócito menor quando comparado ao tamanho do linfócito normal. Aliás, o linfócito comparado ao tamanho do monócito, tá? E o neutrófilo. Aqui, ó, tá tão lindo isso aqui, porque você consegue até visualizar perfeitamente as segmentações, ó. Uma segmentação linda aqui, tá? Ou uma lobulação, tá? Então, isso aqui é uma coloração ideal.
Professora, a gente consegue fazer essa coloração com um panótico rápido? Consegue, gente, consegue. Basta você pegar o tempo certinho do tempo de coloração de cada um, de cada corante, tá? Então, a gente tem aqui o álcool, tá? A eosina e a hematoxilina, tá? Então, o álcool, ele serve como fixação, tá? E aí, a eosina e a hematoxilina vai corar cada componente, tá? Seja os grânulos, seja o citoplasma, seja o núcleo, tá? Então, é só pegar o tempo. Ou você trabalha com tempo, e aí, no caso, geralmente é de 50 a 1 minuto para cada corante, que eu não recomendo, que eu prefiro fazer por imersão. Na imersão, eu tenho um controle maior da minha coloração, tá? Principalmente se tu deixar passar o tempo na hematoxilina, tu deixa essa amostra muito escura, tá? Então, aqui, ó, ele tá mostrando pra gente uma lâmina que foi extremamente corada na hematoxilina. Então, tu observa que essa coloração, ela tá mais escura. Olha a cor dessas hemácias quando comparada dessa hemácia aqui, ó, tá? Hemácia normal não tem essa cor roxa. A hemácia, a hemoglobina te leva a uma cor vermelha e não uma cor roxa, tá? Então, essa amostra aqui, minha seta, foi corada extremamente pela hematoxilina. Já essa aqui foi extremamente corada pela eosina, tá? Então, você consegue observar que ela está mais vermelha, tá? Mais pesada, que também compromete a visualização. Então, as duas acabam comprometendo a nossa visualização, tá? Menina Ivone, tu acabou de entrar, tu já saiu de novo. Professora, essa hematoxilina é a mais escura que eu não vi. É a mais escura. Roxa, né? No caso. Isso. Essa aqui esse primeiro é álcool, esse segundo é eosina e esse terceiro é hematoxilina. Diga. A última coloração quase a senhora não falou. Essa aqui? O Wright, né? A Wright geralmente eles usam para coloração de punção medular, tá? Na rotina laboratorial a gente não usa o Wright não, tá? Geralmente a gente cora esfregaço medular com o Wright, tá bom? Aí aqui nós temos, então, o panótico 1 é o álcool, panótico 2 é eosina e panótico 3 é hematoxilina, tá? Eu preciso dar um tempo no álcool, eu preciso dar um tempo na eosina e um tempo na hematoxilina. E aí lembre-se, eu vou pular o álcool. Não, ele que auxilia, tá? A fixação dessa amostra e a abertura dessas células para receber os corantes, tá? Então, eu tenho por obrigação colocar álcool, eosina e hematoxilina, tá bom? Bom, e as alterações quantitativas, então? Então, a gente divide de acordo com o tipo de leucócito. Bom, neutrófilos, eu tenho uma neutrofilia e uma neutropenia. Filia alto, penia baixa, tá? Eosinófilos, eu tenho uma eosinofilia e baixa eosinopenia. Nos basófilos, eu tenho uma basofilia e aqui a gente também coloca uma basopenia, que eu acabei de esquecer de escrever aqui, mas eu já coloco. Só que a basopenia, ela é muito, mas muito, muito rara de acontecer. Tá? Então, geralmente a gente trabalha mesmo com a basofilia, o que assusta a gente como bioquímico. Na hora de liberar resultado, não é basopenia, não tem problema aquele paciente está com 0 de basófilo no seu exame laboratorial. O problema é você encontrar 5, 6, 8 basófilos, porque aí isso sim a gente sabe que esse paciente ele está sofrendo. Mas a penia, a diminuição, ele não tem prognóstico, alteração clínica. Tá? Monócito, então nós temos uma monocitose para alta e uma monocitopenia para baixa, tá? Bem como dos linfócitos, nós temos uma linfocitose e uma linfopenia. Dica:
Observem bem aqui que os granulócitos, todos eles possuem, na terminação da sua nomenclatura, filia, tá? Então, todos os granulócitos ou polimorfonucleares, todos eles vão terminar com o aumento em filia, ó. Então, neutrófilo, neutrofilia, eosinófilo, eosinofilia e basófilo, basofilia. Bem como só um minutinho. Na internet aqui. Tá. E aí, bem como os mononucleares ou os agranulócitos serão o aumento OSI, monocitose, e o de linfócito, linfocitose, tá? Mas todos eles serão penia, tá? Então, pelo amor de Deus, o paciente está com 50 mil de neutrófilo, falei alto, né? Deus me livre, paciente com 50 mil de neutrófilo. O paciente está com 50 mil de neutrófilos. Esse paciente está tendo o quê? Ele está tendo uma neutrocitose? Não. O paciente está tendo uma neutrofilia. Por que eu falo isso? Porque os médicos, quando eles vão conversar contigo, eles não vão falar, esse paciente ele está com uma alta de neutrófilo. Não. Ele vai falar, esse paciente está com uma neutrofilia. E aí você tem que entender o que é a neutrofilia, o que é a monocitose e o que é a linfopenia. Tá bom? Bom, e aí falando então da alteração de cada um, tá? Então, começando pelos neutrófilos, falando um pouquinho sobre as características, tá? Então, os neutrófilos, tá? É a internet, né, gente? Fica toda hora caindo, né? Ô, danação. Tá, então vamos lá. Os neutrófilos estão relacionados à fagocitose, tá? Então, eles, associados aos monócitos, eles também fazem um processo de fagocitose dentro dessa nossa corrente sanguínea, depois que ele migra também aos tecidos, tá? A movimentação deles é através da formação de pseudópodes, tá? Então, quando você vê um neutrófilo como esse aqui, ó, que tá querendo dar uma puxadinha aqui, é porque bem aqui estava sendo formado um pseudópode, tá? Que é para locomoção dessa célula dentro do tecido, tá? O citoplasma desse neutrófilo é um citoplasma granulócito, tá? Então, possui granulação. Professora, eu não tô visualizando essa granulação aqui. Não tô, professora. Tá, gente? Usa a imaginação e tem uns grânulos bem aqui, neutrofílicos, quase sem cor, tá? Se você fosse corar um pouquinho mais essa lâmina na hematoxilina, tu irias visualizar um pouquinho desses grânulos, tá? Mas realmente, de fato, a gente quase não observa eles na rotina laboratorial, tá? Por quê? Porque é uma granulação que possui um pH neutro, tá? E uma granulação muito fina, muito discreta, ó. Aqui eu trouxe na imagem esses grânulos aparecendo, tá? Mas é um grânulo bem discretinho, tá bom? Com relação às neutropenias fisiológicas, como é que eu posso definir essas neutropenias, tá? Então, ela se define com uma diminuição absoluta de neutrófilos. E aí a gente divide ele em grupos, tá? Se esse neutrófilo ele tiver menor que 1,5 vezes 10 a terceira, tá? Isso para pacientes até 10 anos de idade, ele é considerado uma neutropenia, tá? Para brancos, esse valor ele é um pouquinho mais alto, adulto branco, então de 1,8 vezes 10 a terceira. E para negro é um pouquinho mais baixa, tá? De 1,2 vezes 10 a terceira. Ou seja, tudo que tiver com esses parâmetros para essas características específicas, ou para eu considerar esse paciente com uma neutropenia grave,
esse paciente tem que estar com os neutrófilos, a contagem desses neutrófilos deve estar menor que 1 vezes 10 a terceira, tá? Ou seja, para eu dizer que aquele paciente está com uma neutropenia, quando você visualizar a contagem lá, ela vai estar menor, aliás, uma neutropenia grave, vai estar menor do que 1 vezes 10 a terceira por milímetro cúbico. Ou seja, pouquíssimos neutrófilos estão ali, tá? Na corrente sanguínea para qualquer momento ser chamado pelo tecido. Isso não é bom, tá? Por quê? Porque eu preciso de um quantitativo ideal, de um pool ideal de neutrófilos, para que a qualquer momento eles sejam ativados e façam o processo de fagocitose, tá? Adicionem bem aqui nesse slide que eles estão relacionados também nas infecções bacterianas, tá? Eu não sei se eu coloquei no slide mais para frente, não me recordo. Mas adicionem aqui na anotação de vocês, tá? Os neutrófilos estão relacionados às infecções bacterianas, tá? Essas neutropenias, elas podem ocorrer por 3 motivos. Por problemas... Professora, Fala. Ana. Fala. Neutrófilo, a senhora está ligado à infecção bacteriana. Mas não tem uma infecção viral aguda que também os neutrófilos ficam mais presentes? Vou falar já bem aqui para vocês. Tá, obrigada. Tá. Quando a gente faz a divisão grosseira, a gente faz dessa. Neutrófilos, o aumento do neutrófilo está relativamente, aliás, está associado às infecções bacterianas. Linfócitos estão relacionados às infecções virais. A eosinófilo é relacionada às infecções por parasitemia e processos alérgicos. Porém, nas fases agudas de determinadas patologias, nós temos sim o neutrófilo subindo frente às infecções virais, tá? Então, você tá certa sim, Ana. Qual é o viral, professora? O nome da célula? Linfócito. Ah, tá. Tá? Tanto que quando a gente fala de linfócito, os marcadores... Oi. Os fungos também estão relacionados com os neutrófilos? Quem? Os fungos também estão relacionados com o neutrófilo? Fungo ele está relacionado a neutrófilo e está relacionado a eosinófilo também, dependendo do percentual fúngico, tá? Ele leva também a processo inflamatório, aliás, a subida de eosinófilo também, tá? Então, é neutrófilo e eosinófilo. Tá, obrigado. Por nada. E, Rogério, desliga a tua câmera, que toda vez que eu abro aqui, eu fico te olhando. Brincadeira. Bora lá. Continuando. Ixi, acho que minha água já tá acabando. Então, bora lá. Essas neutropenias, elas podem ocorrer, então, há problemas que afetam a produção ainda lá na medula óssea desses leucócitos, tá? Pode ser alteração no sangue periférico, onde eu acabo tendo uma diminuição nesse sangue desses neutrófilos e comprometendo também a atividade medular para a produção exacerbada desses neutrófilos, tá? E algumas alterações extravasculares, quando envolve diretamente ao tecido. Porque aí, quando eu não tenho mais o quantitativo de neutrófilos já no tecido, eu sobrecarrego sangue e sobrecarrego medula, tá? Alguns problemas que afetam diretamente a medula óssea. Alguns fármacos, tá? Como alguns anticonvulsivantes, alguns antihipertensivos, anticoagulantes, tá? Alguns hormônios tireoidianos e alguns antiarrítmicos. Interferem na diminuição na produção desses neutrófilos, tá? Porque o que é que acontece? Eles acabam diminuindo a produção desses neutrófilos e aumentando a produção de outro leucócito, ou então de outro fator gerado lá na hematopoiese, tá? Então, pode aumentar a produção de plaqueta, pode aumentar a produção de linfócito, e assim vai. A produção de hemácias, tá? A radiação, então a radiação, ela acaba, sim,
destruindo um quantitativo alto de neutrófilos, tá? Isso é fato, porque a maioria das radiações atuam diretamente ali no nosso sistema imunológico, quando eu falo da radioterapia. Alguns agentes químicos, tá? Como benzeno, gente, benzeno, dependendo do laboratório aí, tem um quantitativo de benzeno muito alto e ele é extremamente volátil, tá? Então, eles podem, sim, comprometer a atividade dos neutrófilos dentro desse sangue periférico, tá? Clorofórmio também. Aqui faltou o desenho das doenças reumáticas. As doenças reumáticas, elas interferem diretamente na produção, tá? Desses neutrófilos lá na medula. Algumas infecções virais, e olha aí, Ana, entrando as infecções virais aqui, quando essa infecção viral ela está na fase aguda, ou quando ela está saindo da fase aguda e entrando, aliás, quando ela está saindo da fase crônica e entrando na aguda, que a gente chama de fase agudizada, tá? Então, a gente tem as infecções virais, mas as bacterianas também presentes para essa diminuição desses neutrófilos, tá? E as doenças infiltrativas, como a gente já falou, ou, aliás, como a gente já sabe, os cânceres, as neoplasias e algumas fibroses, tá? Bom, com relação a defeitos na maturação celular, a gente também tem na produção da deficiência na deficiência da vitamina B12 e no ácido fólico, isso aí é fato. Se eu não tenho B12 e não tenho ácido fólico, lembrem da hematopoiese ideal, tá? Que eu preciso de microambiente ideal, mas eu também preciso de fatores relacionados à minha medula, tá? Então, se eu não tenho B12, além de eu não produzir as hemácias, eu comprometo toda a produção da minha linhagem mieloide, tá? E dentro da linhagem mieloide, além das hemácias, eu tenho os neutrófilos, tá bom? Bom, com relação à alteração no sangue periférico, especificamente, tá? Ele pode acontecer principalmente nas anemias hemolíticas, tá? Por quê? Porque eu acabo tendo um sequestro intravascular. Eu acaba tirando um quantitativo de sangue, de neutrófilos de dentro do sangue periférico, que estão migrando diretamente para o tecido, ou estão sendo lisados diretamente ali pela hemólise, principalmente intravascular, e a extravascular também, o que me promove, então, a diminuição no quantitativo de hemácias. Bom, se eu diminuo o quantitativo de hemácias, eu sinalizo para a minha medula uma produção maior de hemácias, tá? E o que acontece com a minha medula? Ela cai a diminuição na produção dos neutrófilos, tá? Por consequência, eu aumento a produção das minhas hemácias e acabo diminuindo a produção dos meus neutrófilos, tá? E aí, quando eu falo diretamente das neutropenias relacionadas às alterações extravasculares no tecido, olha, nem vi, acabei falando do tecido aqui, tá? Eu aumento a utilização desses neutrófilos no tecido, o que eu acabo comprometendo a produção e o quantitativo de neutrófilo no meu sangue periférico. Aonde é que eu faço o esfregaço sanguíneo? Aliás, com que material é que eu faço o esfregaço sanguíneo? É com o sangue periférico. Se esse quantitativo de neutrófilo que eu tinha no sangue está migrando de uma forma exagerada para o tecido, está migrando de uma forma... Eu vou estudar contigo. Tá bom, estuda com a mamãe então. A gente agora tem um parceiro, tá, gente?
Esse é o Samuel. Diz oi para as pessoas. Oi. Esse amor. Pronto. Agora você vai ficar quietinho, tá? Que a mamãe tem que ensinar os amiguinhos, tá? Que fica forte. De ficar forte, muito bem. Aí não é, não é. Professora, Oi. quando a gente fala das neutropenias, a gente pode associar ele à deficiência de G6PD? Desculpa. Quem tá Da falando? neutropenia. Tayane. Oi, tá, diga. Se a gente pode associar neutropenia à deficiência de G6PD ou não? Pode, Thay. Pode, Thay. Porque a gente lembra que a gente está tendo lá alteração na membrana citoplasmática, né? Então, se eu estou tendo essa alteração, por um mecanismo de compensação, eu acabo produzindo muita hemácia lá na minha medula e, consequentemente, eu tenho a diminuição da produção, sim, de neutrófilos. Então, você pode sim colocar uma neutropenia. Tá, beleza, obrigada. Certinho. Bom, vai, calma, vai, fica ali, ó. Isso. Pronto. Onde foi que a gente falou? Utilização. Sim, e aí então, quando a gente fala dessas alterações. Gente, só um minutinho, gente. Perdi aqui no fio da meada. Sim, e aí então nós temos, com relação às alterações extravasculares relacionadas diretamente ao tecido, a gente fala também, como a Thay citou ainda agora, da deficiência da G6PD, a gente fala o foco direto nas anemias hemolíticas, por mecanismo de compensação, quando eu tenho que produzir um quantitativo maior de hemácia, eu acabo diminuindo a produção desses meus neutrófilos, tá? Então, isso é em decorrência de algumas infecções graves, na anafilaxia, então eu também tenho, para tirar esse paciente dessa alteração pela hipóxia, então eu produzo mais hemácia e diminuo a produção de neutrófilos, tá? Bem como na destruição, que está relacionada diretamente aos anticorpos. Então, a gente também faz essa relação às anemias hemolíticas, tá? Pelos anticorpos relacionados ao lúpus, tá? Ao fator de IgM materno contra os neutrófilos fetais, que estão envolvidos diretamente na eritroblastose fetal, que foi o que a gente falou semana passada, tá? Então, eu tenho neutropenia intravascular e neutropenia extravascular. Ambas estão relacionadas diretamente à minha produção maior das hemácias frente à diminuição, aliás, quando comparado, então, para a diminuição desses neutrófilos, tá? Daí nós temos também alguns mecanismos relacionados à neutropenia fisiológica, tá? A gente falou ali das neutropenias patológicas. Neutropenia fisiológica, ela se define como um aumento absoluto de neutrófilos superior a 7... Aliás, perdão, a gente está falando de neutropenia. Agora a gente está falando de neutrofilia, que é quando eu tenho o aumento, tá? Então, ela se define como um aumento absoluto de neutrófilos superior a 7,5 vezes 10 a sexta, ou seja, eu tenho um valor maior em adultos. E, falando desses valores,
Nós temos os valores globais, mas também cada laboratório pode seguir os seus valores de referência, desde que estejam relacionados aos valores globais, tá? Então, eu não posso fazer o meu valor do meu laboratório porque eu sou bonita, quero fazer o meu valor de qualquer jeito. Não, você tem que seguir os padrões, tá? Aí eu vou pedir para as meninas me cobrarem. Maria e Betânia, eu tenho uma foto de quando eu trabalhava, dos valorizinhos de referência de todas as idades, tá? De RN, aí RN primeira semana, RN segunda semana, RN terceira semana, os 30 primeiros dias, adulto, idoso, homem, mulher, eu tenho todos esses valores de referência bem bonitinho, e aí vocês me cobrem, tá? Para eu encaminhar para vocês, para dar essa estudadinha com relação aos valores de referências, tanto de série branca quanto de série vermelha, tá? E aí a gente tem uma peculiaridade com relação à neutrofilia. Valores superiores a 10, tá? Vezes 10 a sexta em adulto, requer um estudo para possível diagnóstico de manifestação patológica, tá? Então, esses valores da global, de 10 a sexta, tá? 10 vezes 10 a sexta, em adulto, a partir daqui, gente, a partir desse valor, já é sinalizado para você fazer o esfregaço sanguíneo desse paciente, tá? Por quê? Acima de 10, acima de 12, a gente já tem, sim, no mínimo, algumas células imaturas aparecendo naquele esfregaço, tá? Bom, quando a gente fala, então, dos mecanismos para a produção desses neutrófilos, do aumento na produção desses neutrófilos, ou seja, a neutrofilia, nós temos alguns fatores, tá? Aumento da produção relacionado à liberação medular, tá? A minha medula está mandando muito mais neutrófilo para o meu sangue periférico, tá? Posso ter redução na marginalização medular. O que seria essa redução na marginalização celular? Eu diminuo o quantitativo de células maduras que ficam armazenadas ainda na minha medula e começo a jogar elas de uma forma muito alta para a corrente sanguínea. Por quê? Porque provavelmente esse indivíduo está tendo alguma infecção, alguma anomalia que está fazendo com que eu tire esses neutrófilos da medula e migre ele para o sangue periférico, tá? Bem como eu tenho um aumento na produção desses neutrófilos para a produção extramedular. Os meus órgãos hematopoiéticos podem estar produzindo de uma forma exagerada também. Por quê? Algum mecanismo patológico está envolvido ali, tá? Com relação à divisão quanto às causas para essa anemia, para essa neutrofilia, nós temos de dois tipos. Uma neutrofilia primária e uma neutrofilia secundária, tá? Primária, eu não tenho nenhuma doença pré-existente. Foi alguma patologia que aconteceu naquele momento. E a secundária, ela está relacionada a alguma outra patologia que esse paciente já está tendo, tá? Neutrofilia primária, elas podem estar relacionadas a fatores genéticos ou a fatores hereditários, ou seja, aquele paciente, ele já tem, desde pequenininho, um quantitativo de leucócitos alterado. Aquilo ali para ele não é patológico, aquilo ali para ele é fisiológico. Os valores de referência dele já são muito altos, tá? Como é que eu sei? Como é que eu posso conseguir dizer que esse paciente ele possui essa neutrofilia hereditária? Quando aquele paciente faz os seus exames laboratoriais dentro sempre do mesmo laboratório. Aí a gente consegue saber isso, que aquela neutrofilia ela não está sendo patológica, e sim hereditária. Aquilo já é do mecanismo fisiológico dele, tá? Outros fatores, déficit no fator de adesão de leucócitos, tá? O que é isso? É quando esse neutrófilo ele possui uma afinidade dentro dessa medula na sua produção, tá? É como se ele atuasse diretamente
nessa sensibilização, aumentando esses neutrófilos e, consequentemente, diminuindo a produção dos outros leucócitos, tá? Então, isso é bem comum também de acontecer, que por conta da afinidade desses neutrófilos aos fatores hematopoéticos, eu acabo aumentando a produção desses neutrófilos e diminuindo a produção de todos os outros leucócitos, tá? Na urticária familiar ao frio, tá? Então, os fatores inflamatórios relacionados à urticária promovem também um aumento nessa minha neutrofilia, tá? Bem como na LMC, que a gente vai falar mais para frente, na leucemia neutrofílica crônica, na síndrome de Down, os pacientes Down, eles têm sim uma neutrofilia, tá? Considerada durante toda a sua vida, tá? E na tetralogia de Fallot, que é quando a gente tem alguns distúrbios cardiovasculares, que por conta disso deixa esse organismo sensibilizado na produção maior de neutrófilos, tá? E aí aqui é o que acontece de verdade dentro dessa rotina laboratorial. São as neutrofilias secundárias, tá? Então, quando é que a gente tem neutrofilia secundária? Nas infecções, fase aguda viral e bacteriana, tá? Em alguns transtornos metabólicos, bem como em transtornos inflamatórios, no estresse, tá? O estresse oxidativo, ele acaba promovendo a produção maior da série neutrofílica, tá? Alguns fármacos e nas neoplasias, tá? Então, quando a gente trabalha lá nas UPAs da vida, com o SUSão, a maioria está envolvida justamente nas infecções, tá? Tanto viral quanto bacteriana, tá? Algumas outras causas, um calor intenso, tá? Mas aí quando a gente fala de calor intenso, é extremamente alta essa temperatura, tá? Em alguns envenenamentos, tá? Por alguns metais e alguns gases, tá? Alguns estímulos físicos, como trauma, algumas queimaduras, impacto direto, tá? Fazem a produção dessa minha série neutrofílica, tá? E alguns estímulos medulares, que foi o que a gente falou semana passada demais, na anemia hemolítica, tá? E na trombocitopenia autoimune. Na trombocitopenia autoimune é quando eu tenho diminuição na produção das minhas plaquetas, na destruição, na verdade, dessas plaquetas, e, consequentemente, eu aumento a produção dos meus neutrófilos. Bom, preciso guardar as neutrofilias primárias, professora? Não muito. Foco direto, que é o que acontece na rotina laboratorial, são as neutrofilias secundárias. Foco, infecções, tá? Nas neoplasias, nos envenenamentos e por conta de estímulo medular, tá? Então, o que eu preciso guardar daqui é neutrofilia relacionada às infecções, agudizada e crônica, nas neoplasias, nos envenenamentos, tá? E nos estímulos medulares, foco, anemia hemolítica. Bom, gente, se bem que tá errado, tá? Acabei colocando isso aqui no lugar errado, na hora que eu fui digitar. Só um minutinho. Viram? Depois eu conserto, mas só para tirar aqui logo para vocês, porque a anemia hemolítica ela está relacionada à neutropenia, né? E não à neutrofilia. Então eu acabei digitando errado. Perdão. Depois eu arrumo. Tá? Sumiu foi tudo aqui. Bom, nós temos também padrões neutrofílicos de aumento, então, desse quantitativo de neutrófilos em recém-nascidos, tá? Então, no 3º ao 5º dia de vida desse bebê, nós temos um estágio de neutrofilia para ele, tanto que nós temos parâmetros específicos, valores de referência específicos para o bebê na primeira semana, tá? Porque o neutrófilo dele é muito alto nessa primeira semana, tá? Após alguns exercícios físicos, então,
principalmente quando o exercício físico ele gera um impacto, gera um trauma, ele faz com que teu organismo trabalhe na produção maior dessa série neutrofílica, tá? Na gravidez, e aí quando eu falo da gravidez, principalmente quando a gente tem a diferença de tipo sanguíneo, tá? No ato do parto propriamente dito, seja ele parto normal, seja ele parto cesariana, a gente tem uma perda sanguínea muito alta, então eu acabo produzindo também muita hemácia e produzindo também muito neutrófilo por conta da infecção em si que a gravidez acaba promovendo para o organismo, tá? No estresse, frio intenso, calor intenso, nas febres, tá? E aí esse aqui é um ponto muito legal relacionado à neutrofilia na febre, tá? O ideal é que a gente não faça a coleta do paciente, do sangue do paciente, no ato da febre. Porque a febre nada mais é do que mecanismos para quando a gente aumenta a produção desses neutrófilos, tá? Desses leucócitos em geral. O que acontece no ato da febre? O aumento muito quantitativo de leucócitos. Depois que essa febre vai embora, aí é que esses neutrófilos diminuem. Então, aquele neutrófilo que foi aumentado naquele momento, ele não foi relacionado à clínica de fato do paciente, mas de acordo com a febre que ele estava tendo naquele momento, tá? Então, o ideal é que nós não façamos a coleta do sangue no ato da febre, porque senão ele vai te dar um falso positivo, tá? Então, vocês podem até colocar aqui, ó, na febre, no frio, também no extremo, ele pode te levar a uma neutrofilia falsa positiva, uma falsa neutrofilia, tá? Após anestesia, por mecanismos compensatórios também, para retirada daquele paciente da hipóxia, produz mais hemácia, e nessa fase a gente também tem uma produção maior de neutrófilos, tá? Deixa eu colocar isso aqui de novo. Nas neutrofilias, continuando também, então a gente tem na febre, no fio, já falei do calor, após anestesia, na corticoterapia, tá? Em algumas infecções agudas, tá? Nós temos um quantitativo maior na produção de neutrófilos, tá? E na inflamação e na destruição tecidual. Bom, falamos um pouquinho de neutrófilo, depois eu quero mostrar para vocês um exemplo de um leucograma, tá? Alguns exemplos de leucograma para a gente fixar esses conteúdos. Mas, dando continuidade, a gente vai falar um pouquinho sobre os eosinófilos, tá? Então, os eosinófilos, eles estão envolvidos na destruição de parasitas, tá? Então, ele está relacionado diretamente à parasitemia, que é o ponto principal na visualização dos eosinófilos, porém, eles também estão relacionados aos processos alérgicos, tá? Nas reações na produção na reação de hipersensibilidade, tá? Então, o que acontece? O paciente, deixa eu ver, ele tem sinusite, tá? Então, ele tem sinusite, ele tem crises de sinusite constantes, tá? O que vai acontecer com esse paciente? Se ele for fazer o esfregaço sanguíneo dele e até o hemograma automatizado, você vai visualizar lá uma eosinofilia. Aí tu diz, poxa, vou olhar o exame de fezes desse paciente. Aí o parasitológico de fezes, o parasitológico dele deu negativo, tá? Aí você vai ver se esse paciente fez algum exame imunológico. Aí ele fez lá IgE para, sei lá, IgE para lactose, IgE para caseína, que é o que eles fazem lá. Aí ele deu positivão. Então você já sabe que aquele eosinófilo que está alto naquele esfregaço sanguíneo do paciente não foi relacionada à parasitemia, e sim ao processo alérgico que aquele paciente comumente está tendo. Outro exemplo, eu tinha uma paciente que eu acompanhava dentro do laboratório, que ela tinha sucessivos processos de infecção urinária, né? Na época foi até investigado se ela estava tendo alguma infecção renal, né? Se já tinha subido alguma coisa, porque ela vivia com processos com infecção urinária, né?
E aí, por conta dessas sucessivas infecções urinárias que essa paciente tinha, o tempo todo o eosinófilo dela dava alto. Então, não estava relacionado à parasitose, e sim ao processo alérgico. Em contrapartida, gente, na parasitemia, se der lá, no exame de fezes, der positivo para parasita, você pode ter certeza que o eosinófilo desse paciente vai estar alto. É uma relação direta que nós fazemos. Deu parasitológico na fezes, deu positivo parasita nas fezes, vai dar positivo no esfregaço sanguíneo, tá? Vai dar essa eosinofilia, tá? Então, ela é um papel... Professora, desculpa, aí qual é o exame que a senhora falou que a paciente com infecção urinária? a outra. Que a senhora falou que quando não desce na parasitologia dela deu negativo, vai fazer outro exame, eu não ouvi. O esfregaço sanguíneo. Ah, tá. Entendeu? Porque aí na alergia, o que vai acontecer? Para eu diferenciar se esse paciente, ele esse eosinófilo, na verdade, está subindo por alergia ou por parasitemia. Como é que eu sei a diferença? Bom, na parasitemia, ele vai dar positivo no exame de fezes e vai dar eosinofilia no esfregaço sanguíneo, tá? No alérgico, ele vai dar positivo no eosinófilo, vai estar alto esses eosinófilos, porém negativo no parasitológico de fezes, tá? É por isso que eu faço a diferenciação direta se esse eosinófilo está subindo por parasita ou por processo alérgico, tá bom? Então, ele está relacionado. Ele é um papel importante, assume um papel importante no ataque aos parasitas multicelulares, tá? Devido à sua ação de peroxidase. Então, ele faz o quê? Esses grânulos eosinofílicos estão relacionados aos fatores de peroxidase e lise desses parasitas, tá? Então, por isso que acaba subindo também esses eosinófilos, tá? Porque eles precisam combater, eles precisam destruir aqueles parasitas, tá bom? Esses eosinófilos, então, eles possuem grânulos eosinofílicos, que dá, então, essa cor laranja a essa célula, tá? Ó, trouxe duas imagens aqui para vocês verem um ideal e um não ideal. Esse aqui, essa primeira imagem, é um esfregaço ideal. Professora, por que a senhora diz que esse esfregaço é ideal? A coloração não está lá 100%, tá? Mas visualizando as hemácias, elas estão soltas, ó. Então, você consegue observar que não tem uma hemácia aqui, salvo exceção, tá? Mas essas hemácias, elas estão bem soltas. Consequentemente, esse leucócito, ele está muito mais visível. Então, você consegue observar, ó, o eosinófilo muito bonitinho com seus grânulos aqui no citoplasma e o núcleo com as lobulações, tá? E as segmentações aqui. Bom, por que a senhora diz, então, que essa imagem, ela não é uma imagem boa? Vocês conseguem observar que essas hemácias aqui estão uma em cima da outra, tá? Então, dá aquela coisa de hipercromia celular, tá? Consequentemente, esse eosinófilo também ficou muito corado, tá? O que eu não consigo diferenciar os grânulos aqui dentro, ó. Eu sei que tem vários grânulos aqui, mas eu não consigo diferenciar como tá aqui, ó, nessa imagem do eosinófilo mais soltinho, tá? Então, você consegue dizer que isso aqui é um eosinófilo? Consegue. Mas essa aqui não é uma lâmina ideal por conta de uma coloração ideal, por conta justamente desses leucócitos terem ficado extremamente corados, tá? Pode ser que isso aqui seja um neutrófilo, tá? Porque eu não sei como é que foi o tom da coloração, então pode confundir na hora da leitura, tá? Então, o ideal é que isso aqui seja, essa leitura, esse esfregaço, seja feito na cauda dessa lâmina, onde eu tenho essas hemácias completamente soltinhas, tá bom? E eu consigo visualizar esse eosinófilo de uma forma mais satisfatória. Alguns fatores que podem levar a uma eosinofilia e a uma eosinopenia, tá? Então, a eosinofilia, quando eu tenho aumento
nas doenças alérgicas, tá? O exemplo aqui que foi citado, na asma, nas alergias a algumas drogas, tá? Nas infestações ou nas infecções parasitárias, tá? Que é um dos principais, tá? Quando algumas patologias estão saindo da fase crônica e entrando na fase aguda dessas infecções, então a gente também pode ter uma eosinofilia considerada aqui. Nas dermatites, que as dermatites são processos relacionados à sensibilização dessa pele. Então, se eu tenho essa sensibilização, eu tenho um aumento no padrão de eosinófilos. E em algumas doenças hematológicas, tá? Como na polissemia vera. Na polissemia vera, eu também tenho um aumento no quantitativo de eosinófilos, tá? E nas LMC6 também. E quando é que eu tenho uma eosinopenia, tá? Em fatores relacionados ao estresse, em algumas infecções agudas, no uso de alguns hormônios ou drogas, tá? Nas anemias aplásticas e no lúpus. Agora sim, falando na real, que eu gosto de trazer para vocês é os parâmetros da rotina laboratorial em que acontece com a gente. É muito raro você visualizar uma eosinopenia, tá? Então, o que te sinaliza, o que te chama a atenção, de fato, é uma eosinofilia, tá, gente? Então, também não se apeguem muito a processos relacionados à eosinopenia. Foquem na eosinofilia. O que pode estar me levando a esse aumento de eosinófilos? Foi no processo alérgico? Foi no infeccioso agudo? Foi nas parasitemias, tá? Foi nas dermatites. Então, isso é que eu vou saber a clínica do paciente para saber como é que tá o laboratorial dele, tá bom? Para fechar clínica laboratorial e você dizer o que o paciente tem, tá bom? Basófilos, tá? Então, os basófilos, eles também são células granulocíticas, também são polimorfonucleares, tá? E, gente, o basófilo a gente olha desse jeito bem aqui na lâmina, tá? Você quase não consegue visualizar o núcleo dessa célula, de tanto grânulo azurófilo ou basofílico que tem nessa lâmina, tá? Alerta para basófilo. O ideal é que a gente não encontre nenhum basófilo ou um basófilo, tá? Acima de 3 basófilos na lâmina do paciente já é um sinal de alerta. Por quê? Porque os basófilos, eles estão relacionados às reações de hipersensibilidade, tá? As anafilaxias, eles estão relacionados. Então, quando eu tenho a hipersensibilização do meu organismo frente a qualquer fator, começa a aparecer basófilo, tá? Então, se eu tenho esses processos de hipersensibilidade, esse paciente ele pode vir a óbito muito rapidamente, muito facilmente, tá? O seu citoplasma possui grânulos mais grosseiros, tá? Corados em preto púrpura, tá? Ou coloração, vocês podem chamar de esses grânulos basofílicos ou grânulos eosinofílicos, tá? Os basófilos, gente, eles também estão relacionados a processos, falando assim, esmiuçando essa reação de hipersensibilidade, os basófilos estão relacionados a processos alérgicos agudos, tá? Então, deixa eu ver. Uma pessoa comeu camarão, né? Ela é extremamente alérgica, extremamente sensibilizada ao camarão. E aí ela comeu o camarão. Então, ela pode levar esse organismo a qualquer momento ao choque anafilático. E aí, quem é o tipo de leucócito que vai subir? Basófilo, tá? E aí foi o que eu falei aqui, tá? Estão relacionados, então, a essa reação de hipersensibilidade com a visualização de grânulos de heparina e relacionados também aos processos histamínicos. Alguns fatores que podem levar a essa basopenia e a basofilia e a basopenia. Na basofilia, então, é essa reação de hipersensibilidade tecidual, tá? Que é quando eu tenho uma sensibilização maior na produção desses meus antígenos, tá? Em algumas síndromes mieloproliferativas também, que eu acabo tendo a produção maior dessa minha série mieloide, tá? E aí eu tenho, então,
ao aumento na produção desses meus basófilos. No hipotiroidismo, tá? Nas colites, as colites também levam à hipersensibilização do meu organismo e, consequentemente, a produção de basófilos aumentada, tá? Em algumas terapias estrogênicas, tá? Mas isso aqui é muito raro, tá? Relacionado às terapias estrogênicas. E a basopenia, foi o que eu falei para vocês, a gente não se preocupa, não tem porquê a gente tá trabalhando com essa basopenia, porque o ideal é que pareça mesmo 0 ou 1 no esfregaço sanguíneo, tá? Mas pode estar basopênico esse paciente pela automação. Como assim pela automação? Por algum problema, aquele aparelho não conseguiu quantificar o basófilo, tá? Então, não foi um problema humano, foi um problema do aparelho, tá? Em algumas fases do hipertiroidismo, na síndrome de Cushing, que está também extremamente relacionada às colites ulcerativas, tá? Tem até difícil de fechar um diagnóstico quando o paciente tem uma síndrome de Cushing, ou quando ele está com uma colite ulcerativa, então é relacionado também na colite específica, na fase aguda dessa colite, a gente tem a basofilia, tá? E na síndrome de Cushing, na fase crônica, né? Esse paciente ele pode possuir uma basopenia, tá? E aí ele fala também que, de novo, da terapia esteroidal, da terapia estrogênica prolongada, pode te levar a uma basopenia. Em contrapartida, a terapia estrogênica aguda pode me levar a uma basofilia, tá? O que eu preciso guardar daqui, professora? Basofilia, tá? Que é o que a gente olha no exame laboratorial. Essa basofilia ela está relacionada a quê? A reação de hipersensibilidade, tá? Foco direto. Monócitos. Então, os monócitos, eles é a nossa primeira célula de defesa relacionada à fagocitose, tá? Junto com os neutrófilos, então, eles têm esse poder de fagocitar, de retirar mesmo. O monócito, ele seria a nossa célula lixinho, tá? É o nosso caminhãozinho de lixo mesmo, sabe? Que limpa, de fato, tanto a corrente sanguínea quanto o tecido, tá? Então, eles estão envolvidos diretamente na resposta imune desse paciente. E no tecido, ele já não tem mais esse nome, tá? Ele já no tecido, ele é chamado de macrófago, tá? Esse monócito, gente, eu até brinco durante a aula no estágio, que tu visualizou ali das células maduras e a célula mais feia que tiver, aquela célula, ela é um monócito, tá? Monócito, ele nunca é uma célula bonita. Tu nunca vai ver esse monócito bonito. Geralmente, e se esse paciente está extremamente sensibilizado, e se esse paciente estiver extremamente sensibilizado, até vacúolos, esse monócito ele começa a formar nesse citoplasma, tá? Mas por que ele forma esses vacúolos? É justamente para ele ter espaço dentro desse citoplasma para conseguir fazer a limpeza de muito mais fatores relacionados a essa necrose, tá? Então, você vai visualizar nesses monócitos bastante vacúolo, tá? Ela é uma célula grande, é uma célula que também está relacionada à sua forma de locomoção, está relacionada também aos pseudópodos, à formação desses pseudópodos, para poder ter o processo de locomoção dentro desse tecido, tá? Os fatores que comprometem essa monocitose, a levar essa monocitose e a uma monopenia. Monopenia também a gente quase não trabalha com ela, tá? Na monocitose, nós temos nas infecções bacterianas, então os primeiros que sobem na infecção bacteriana é o neutrófilo e sobe monócito também, tá? Na infecção bacteriana a gente tem ali uma secreção, um fator necrótico muito mais evidente, tá? Do que na infecção viral, e então eu preciso fazer a retirada direta através dos monócitos e dos neutrófilos, tá? Bem como em alguns fatores virais, tá?
como no citomegalovírus. Há outras patologias, na tuberculose, na sífilis, tá? Sífilis paciente agudo, tendo crise. A gente tem a visualização desses monócitos mais extremos, tá? E na hanseníase, tá? E na monopenia, tá? Então, a monopenia, ela, como a gente colocou aqui, ela não ocorre isoladamente, não é só por conta de diminuição em si do monócito que vai me levar a essa monopenia, tá? Mas ela está relacionada diretamente quando a gente tem uma pancitopenia, que é quando a gente tem a diminuição total, tá? Dessas células. Não só do monócito, mas de todas as outras, tá? E no uso crônico de alguns glicocorticoides, tá? Ou durante algumas infecções que também podem levar a uma neutropenia. Então, os monócitos, eles estão intimamente relacionados à produção, ao aumento ou à diminuição dos neutrófilos, tá? Quando é que eu visualizo uma monocitose? Nas infecções, principalmente nas infecções bacterianas e nas infecções virais agudas, tá? Linfócitos. Então, os linfócitos, eles estão envolvidos na nossa resposta imunológica, tá? Seja ela a imunicelular ou humoral, tá? Com relação aos linfócitos, a gente não consegue distinguir esses linfócitos, tá, gente? Ah, se ele é B, se ele é T, se ele é MK, no esfregaço sanguíneo, para você é tudo linfócito, tá? Quando é que eu consigo fazer a diferenciação? Quando você faz a imunofenotipagem desse paciente. Aí sim você consegue dizer, isso aqui é um T, isso aqui é um B, isso aqui é um NK, tá? Com relação a esses três tipos, nós temos que lembrar que os linfócitos T, e através dos seus marcadores CD4 e CD8, eles estão intimamente relacionados aos pacientes HIV positivo, tá? Então, uma da dosagem que nós fazemos no laboratório, chamado dosagem de carga viral, os marcadores que a gente trabalha para esse paciente HIV positivo é os marcadores CD4 e CD8, tá? Então, é um exame que geralmente esses pacientes fazem ou a cada 3 meses ou a cada 6 meses, que é para saber quanto de vírus é que eles têm no organismo, tá? Eu não consigo quantificar o vírus, mas eu quantifico, então, a carga que esse vírus promove frente aos marcadores CD4 e CD8, tá? Então, quando a gente fala de linfócito, a gente fala diretamente de infecção viral, tá? Seja ela crônica, seja ela aguda, tá? Então, um dos primeiros leucócitos que sobem na infecção viral é o linfócito, tá bom? O que eu preciso saber daqui, professora? Que a gente não faz a subdivisão deles dentro do esfregaço sanguíneo, tá? Então, o linfócito, ele é uma célula que você vai visualizar um núcleo bem abundante e o citoplasma dele é bem fino, tá? Um linfócito normal, um linfócito típico, possui a coloração desse citoplasma levemente basofílico, tá? Então, ó, nessa coloração aqui, que o esfregaço ficou perfeito, você quase não consegue visualizar, ó, o citoplasma, tá? Aí nessa aqui, que já corou um pouquinho mais, né, eosino, já visualiza um pouquinho mais dessa coloração do citoplasma, e essa aqui que corou extremamente na hematoxilina, tu visualiza ele já bem mais escuro, tá? Uma das características que diferem um linfócito típico de um linfócito atípico é justamente a coloração desse citoplasma, tá? E aí, quando eu digo é uma das características, não é só essa característica, a gente vai ver na próxima aula com relação às alterações quantitativas desses leucócitos, tá? Então, quando eu falo de linfócito, eu falo diretamente de infecção viral, tá? É o marcador que está relacionado diretamente aos processos, às infecções virais, seja aguda ou crônica. Tá? Com relação às características de cada tipo, tá?
na linfocitose, que é quando eu tenho um aumento desses linfócitos, tá? Em maiores de 12 anos é considerado uma linfocitose, quando o aumento absoluto está maior do que 4 vezes 10 a terceira de milímetros cúbicos, tá? Então, quando eu tenho acima de 4 linfócitos, a gente tem uma linfocitose. Em recém-nascidos, esse valor ele é um pouquinho mais alto, tá? Então, ele pode ser normal até 8 vezes 10 a terceira, tá? Os grupos diagnósticos mais relevantes que eu tenho essa linfocitose são nas síndromes linfoproliferativas crônicas, tá? Então, quando eu tenho, de fato, um aumento considerado na produção desses meus linfócitos, tá? Então, como eu falei ainda agora, estão relacionados diretamente às infecções virais, tá? Estão relacionados também às infecções bacterianas de uma forma crônica, aí eu tenho um aumento de linfócito também, e algumas infecções por protozoários, mas também já na fase crônica, tá? Então, quando eu falo de infecção bacteriana na fase aguda, aparece primeiro neutrófilo. Fase crônica, sobe neutrófilo e sobe linfócito, tá? Bem como na infecção por protozoários. Sobe primeiro eosinófilo e aí sobe na fase crônica os linfócitos, tá? Gente, a gente tem que colocar na nossa cabeça, assim, fazendo um apanhado geral, que os leucócitos, eles não trabalham sozinhos, tá? Quando eu tenho aumento de um, eu acabo tendo aumento de outro e, consequentemente, eu faço diminuição daqueles que não me são satisfatórios naquele momento, tá? Então, se eu tô tendo uma infecção viral, eu aumento primeiro linfócito e aumento neutrófilo. Então, eu deixo eosinófilo lá quietinho na dele. Eu comecei a ter destruição tecidual. Aí, aumenta neutrófilo, aumenta também, podendo vir aumentar também monócito, tá? Então, quem eu não preciso fica quietinho e eu aumento a produção daqueles leucócitos específicos para que eu preciso combater, tá bom? Temos também linfocitose em algumas reações alérgicas a determinadas drogas, tá? Tem linfocitose também na esplenectomia, quando eu tenho um aumento considerável desse baço, eu tenho um aumento de linfócitos, tá? Já falei bem ali das doenças linfoproliferativas, nas LLC, LLA e nos linfomas não Hodgkin. E o que é a diminuição? A diminuição desses linfócitos, então, é a linfopenia, tá? Para ser considerado uma linfopenia, esse paciente ele precisa ter a sua contagem global desses linfócitos menor do que 1 vezes 10 a terceira, tá? Então, linfopenia é comum? É bem comum também a gente visualizar, tá bem? Aí a gente coloca uma peculiaridade aqui, que normalmente os linfócitos com o marcador CT4, já que mais de 80% dos linfócitos normalmente são T. Isso aqui, eu confundi isso aqui, eu não queria colocar para você, depois eu falo. Sim, é comum em pacientes hospitalizados a gente também ter uma linfopenia, tá? Dependendo da patologia que ele está tendo, a gente tem essa linfopenia relacionada principalmente à posição em que ele está hospitalizado, tá? Então, eu acabo tendo o aumento de neutrófilo e diminuição da produção de linfócitos, tá? Essa linfopenia, ela também está relacionada, a algumas imunodeficiências, tá? Ela pode estar relacionada também a algumas doenças autoimunes que estão relacionadas diretamente a esse meu sistema imunológico. Por quê? Porque eu vou ter deficiência nessa produção de linfócitos. Se eu tenho deficiência na produção de linfócitos, eu mexo diretamente com os leucócitos que estão relacionados à minha imunidade, que são os linfócitos, tá? Então, eu tenho mecanismo de diminuição aí por conta dessa imunodeficiência ou por conta dessas doenças autoimunes, tá? Meninos, eu quero mostrar um negócio bem aqui para vocês. Cadê? Era lá mesmo. Eu queria mostrar para vocês
Eu trouxe esses exemplos bem bobinhos, tá? Mas que vocês se atentem, queria que vocês se atentassem com relação ao resultado do paciente e ao intervalo de referência ou ao valor de referência que esse exame está te dizendo, ou seja, que esse laboratório está te dizendo. Eu acho que eu trouxe 3 exames para mostrar para vocês, a grosso modo, para que a gente entenda quando é que eu tenho uma neutrofilia, quando é que eu tenho uma linfocitose, uma linfopenia, tá? Para a gente entender, olhando o hemograma do paciente, quando é que eu vou precisar fazer um esfregaço? Por conta da série branca, por conta dos leucócitos, tá? Então, o primeiro leucograma que eu trouxe, tá? Ele tem aqui um resultado de 25 mil. Só fechar aqui, tá, gente? Ele trouxe um resultado de 25.800 leucócitos totais desse paciente, tá? Então, na partezinha do meio dessa tabela, são os valores do paciente e à direita são os valores de referência desse laboratório, tá? Desse laboratório. Então, esse paciente, ele me deu numa contagem global 25.800 leucócitos, sendo que o valor de referência, ele está entre 4.000 e 12.000, tá? Então, tudo que for abaixo de 4.000 é uma leucopenia. E tudo que for acima de 12.000 é uma leucocitose. Ok? Tá. O resultado desse paciente, então, deu 25.800. Esse paciente, ele tá tendo uma leucopenia ou tá uma leucocitose? Esse paciente, ele tá tendo uma leucopenia ou uma leucocitose? Leucocitose. Quem que falou? Quem falou comigo? Oi, Sâmia. Gildevan e Sâmia, né? É uma leucocitose. Professora, mas assim, esse valor de referência de 4.000 a 12.000 é muito relativo, não é? Porque tem exames que o leucócito está dando 12.000, ele já considera como uma infecção. Justamente. Isso aqui são os valores de referência desse laboratório. Tu entendeu? Então, tem laboratórios que trabalham com valor de referência um pouquinho menor, que ele coloca de 3.500 a 7.500, ou então coloca de 4.000 a 9.000, tá? Esse aqui ele foi um laboratório bem exagerado, tá? Geralmente, na rotina, acima de 10.000, a gente já coloca como uma leucocitose. Mas, para compreendermos o exame do paciente, nós não podemos comparar com os valores das globais, tá? Com os valores mundiais. Eu preciso comparar com o valor de referência daquele laboratório, tá bom? Então, se esse laboratório está me dizendo que os valores de maior e menor é entre 4.000 e 12.000, então 25.800, eu tenho uma leucocitose, correto? Aí aqui, ó, que eu falei para vocês, que eles colocam a linhagem imatura, tá? Então, eles seguem o padrão de imaturação, tá? Então, o primeiro, o maduro, é o segmentado. Aí, o segundo, que é o primeiro imaturo, são os bastonetes. Aí, metamielócito, mielócito. Desliga o microfone. O ideal é que essas células imaturas, elas deem 0, como deu aqui, ó, tá? Aí, eles ainda dão uma brecha nesse laboratório, tá? Ele me diz que se você encontrar entre 0 e 120 bastonetes, ainda é considerável normal, tá? Mas isso aí vai de laboratório a laboratório. Tem laboratório que coloca que não deve encontrar nenhuma célula imatura, ou seja, não deve encontrar nenhum bastão, tá? Bom, aí vamos para a linhagem imatura, né? Já para as células maduras. Segmentados são os neutrófilos, tá, gente? Que a gente divide em segmentados.
que a gente, aliás, todos esses aqui são os neutrófilos, tá? Então, neutrófilo mielócito, neutrófilo metamielócito, bastonite e segmentado. Então, segmentado é o mais maduro que tem, tá? Aí ele me coloca aqui que a relativa deu 39% e que a absoluta deu 10.062, sendo que o valor de referência é de 600 a 4.000. Esse paciente está tendo o que aqui, gente, com esse 10.000? Relacionado ao neutrófilo. Neutrofilia. Tá? Correto. Uhum. Aí, ele quantifica eosinófilo, que o ideal é que se dê 0, tá? No percentual, na relativa, tá? E pode dar entre 0 e 2.400 por milímetro cúbico, tá? E aí foi o que eu falei para vocês, que a eosinopenia, a basopenia, não tem a monopenia, monocitopenia, também não tem relação se aparecer 0, tá? Cadê onde eu tava? Ah, eu tava no eosinófilo, tá? Então, aqui os valores desse paciente deu 0. Beleza, ótimo, tá? No basófilo, também deu 0. Então, perfeito, ele não tá tendo nenhuma reação de hipersensibilidade, não tá tendo nenhum processo alérgico, não tá tendo nenhuma parasitemia, tá? Aí, quando a gente vai para os linfócitos desse paciente, na relativa ele deu 57%, na absoluta ele deu 14.706, sendo que o valor de referência é entre 2.500 e 7.500. Esse paciente está tendo o que, gente? Linfocitose. Linfocitose. Tá? E aí os monócitos, quando eu comparo o quantitativo de monócitos aos linfócitos, os valores de referência são sempre menores. São sempre menores quando comparado aos valores dos linfócitos, tá? Então, na relativa dela deu 4%, e na absoluta deu 1.032, sendo que o valor de referência é entre 25 e 840. Esse paciente está tendo o quê? Monocitose. Citose. Quem está falando comigo? É o Hélito, professor. Bota meu nome aí. Beleza. Então, é assim que a gente compreende o leucograma, gente. Antes da gente ir para o esfregaço, analisar esse leucograma na automação é assim que a gente faz, tá? Olha os valores do paciente, compara com os valores de referência, e aí você diz se esse paciente está tendo uma alta ou se esse paciente está tendo uma baixa, tá? Outro Professora, Professora? Aí, nesse caso, como ele teve uma neutrofilia, teve uma linfocitose, né? Teve uma monocitose. A gente pode, então, estar dizendo que ele está tendo uma infecção, pode ser tanto bacteriana quanto uma infecção viral? Pode sim, pode sim. Ele está mais especificamente na fase aguda de alguma dessas duas patologias, ou infecção bacteriana ou infecção viral, correto? Posso arriscar em falar que é praticamente um tipo de exame clássico de quem teria sido contaminado pelo Covid e já tivesse avançado no caso de infecção, ou seja, uma pneumonia avançada. Não vou te dizer, porque é o tema do trabalho de alguns grupos. É mesmo. E aí, se eu te disser, eu já tô dando o caso clínico de alguém. Então, eu não vou dizer, tá? Me pegando, né, Wellington? Nadinha. de monocitose, a senhora poderia explicar? Não, eu não peguei direito. Como é que é, Betânia? De monocitose, que a senhora falou, o último. Aqui? Isso, só repete para mim. Por que deu uma monocitose, é isso? Isso. Tá. Ó, então, quando a gente compara os valores dos linfócitos quanto aos monócitos, os valores de referência, eles sempre serão mais baixos do que os do linfócito, tá? Isso é fato, sempre serão mais baixos. Aí, o que acontece? Quando a gente faz a comparação do valor do paciente com o valor de referência, eu sempre tenho que fazer com o valor de referência daquele laboratório. Eu consigo observar
que se esse paciente está com uma alta, ou se ele, aliás, se ele está com uma baixa, ou se ele está com uma alta desses monócitos. Como essa paciente deu 1032, então nós sabemos que ela está com uma alta, ou seja, ela está com uma monocitose. E essa monocitose, ela pode estar relacionada tanto às infecções bacterianas quanto às infecções virais em sua fase aguda da doença, tá? Porque é onde eu estou tendo a maior destruição tecidual. Quando eu estou tendo a maior destruição tecidual, eu aciono o monócito que está relacionado à fagocitose. Aliás, o leucócito que está relacionado à fagocitose. Que leucócito é esse? Monócito. Tá bom? Beleza, Betânia? Ok, entendi agora. Belezoca. Próximo. Aí aqui a gente já tem valores completamente diferentes de resultado do paciente, com também relacionado aos valores de referência, tá? Olha que valores discrepantes, gente. Valores de referência de leucócito, tá? Da total. Ele me coloca que o valor de referência desse paciente é de 6.000 a 17.000. Então, os cálculos deles de padrão da qualidade foram relacionados a esses valores. E aí, nós temos só que cumprir esses valores, tá? Resultado da paciente deu na global 8.300 de leucócito, sendo que o valor de referência é entre 6.000 e 17.000. O que está acontecendo com esse paciente? O que está acontecendo com esse paciente? Eu não entendi, desculpa. Vamos lá. Os valores de leucócito... Só um minutinho. De acordo... Leucócito mim que tá normal. Paciente deu 8.300, sendo que os valores de referência é entre 6.000 e 17.000. Esse paciente está o quê? Quem foi que falou normal? Rogério Velho. Rogério? Verdade. O Rogério Velho que tá normal. Entendeu? Se tá entre 6.000 e 17.000. Ele está normal. Mas se eu falo o valor de referência de 6 a 17. Seria leucopenia, né? Se tivesse abaixo de 6, não, seria leucopenia. A gente está falando de leucócito, não confundam. Tá? Leucopenia. E se tivesse acima de 17.000, estaria com uma leucocitose. Tá? Aí vocês conseguem observar aqui que já teve um valor que a gente chama de desvio à esquerda. O que seria o desvio à esquerda? É quando começa a aparecer células imaturas na corrente sanguínea. A primeira célula e a mais comum de se visualizar são os bastonetes, o bastão, quando aquele núcleo ainda não conseguiu estrangular, tá? Se eu não tenho nenhum estrangulamento naquele núcleo, ela ainda é considerada imatura. Então, eu digo que ela é bastonete, pode ser um metamielócito, um mielócito, de acordo com a característica de cada uma, tá? Então, aqui, nos valores desse paciente, ele disse que apareceu 249, sendo que o valor de referência é entre 0 e 510. O que está acontecendo com esse paciente? Está iniciando um processo inflamatório, né? Beleza. Ele está iniciando um processo inflamatório correto, mas frente ao valor de referência desse laboratório, está normal, tá? Então, quando você se você fosse fazer o esfregaço desse paciente, tá? Você iria visualizar alguns bastões, então você já fica na sua cabeça sinalizado que esse paciente está tendo alguma infecção, tá? Então, se você guarda para você essa informação, porque os valores estão dentro do valor de referência, ok? Diga. Quando o laboratório tem esses valores discrepantes no valor de referência, é porque ele não tem um controle de qualidade tão bom, é isso? A maioria das vezes sim, Preto. Eu ia até perguntar isso, que em relação, assim, já aconteceu algum caso, porque se o padrão de referência é estipulado pelo laboratório, não pode ser que aconteça dele estipular um valor de referência alto e a pessoa já esteja com uma doença determinada pelo tipo de célula, e aí acaba que diagnosticando como normal.
Um falso, justamente. Justamente. Isso acontece. Isso acontece e é mais comum do que vocês imaginam. Tá? Por isso que o ideal é que a gente realize nossos exames em laboratórios que têm essa garantia da qualidade, tá? Então, eu particularmente, eu sou bem cri-cri com relação a isso. No laboratório X, no laboratório Y, no laboratório Z, eu não faço, porque eu sei que ali eles não trabalham com garantia da qualidade, tá? Então, assim, seria meio que para nossa ética. Só um minutinho, gente, deixa eu só fazer um negócio aqui rapidão.